Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Manda Pra Clínica. O nosso 7º episódio. E hoje nós vamos falar sobre diuretoterapia na insuficiência cardíaca. Sou Lucas Parente, tô aqui com meus parceiros de mesa, Alexandre de Liz e Bruno Melotti. E aí, galera? Fala, galera, estamos retornando aí depois de uns dias sumido. Sejam muito bem-vindos aí a mais um podcast do Manda Pra Clínica. É isso aí. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre diuretoterapia na insuficiência cardíaca. Eu vou começar aqui relembrando alguns pontos com vocês. 80% dos pacientes que são hospitalizados por insuficiência cardíaca, descompensado, né? Lógico. Eles apresentam hipervolemia e manifestam sinais e sintomas de congestão. Urgência jugular, refluxo hepatojugular, edema membros inferiores. Nesse contexto, a descongestão desses pacientes ele é um pilar essencial nesse tratamento. Tradicionalmente, o manejo da congestão se baseava principalmente no uso de diuréticos de alça, a nossa querida furosemida. Poucos estudos avaliavam os benefícios de estratégias complementares fora o uso da furosemida, né? E aí, a resistência aos diuréticos tem sido um grande desafio significativo, né? Pra gente alcançar essa euvolemia desses pacientes. Nos últimos anos, novas terapias foram investigadas, foram analisadas e mostraram opções promissoras para esses pacientes com congestão, na verdade, refratária e resistência ao diurético. Então hoje a gente vai falar sobre e discutir, né, os mecanismos de ação dos diuréticos até hoje conhecidos, né, e as estratégias para bular a resistência desses diuréticos. Então vamos lá, gente, para ficar um pouco mais didático e a gente conseguir falar muito melhor sobre essa divisão ali e esse bloqueio assim dos néfrons que a gente fala, bloqueio sequencial e outras medidas que a gente vai abordar, a gente vai dividir as drogas e os estudos de acordo com a estrutura do néfron correspondente, iniciando lá do começo mesmo do túbulo contorcido proximal. Então, no túbulo contorcido proximal, ele é um segmento do néfron responsável prioritariamente para a reabsorção de 60% a 65% do sódio filtrado nos indivíduos normalmente. Mas um paciente com IC, que faz uso já de diurético, faz uso de furosemida já por um longo período, por meio de mecanismos de resistência e de próprio paciente acostumar muitas vezes com as doses, eles acabam fazendo mais ação, acaba fazendo 75% a 85% da reabsorção de sódio no néfron. Nesse cenário temos dois grandes representantes que abordam nesse começo, que são os inibidores da anidrose carbônica, que a gente vai falar mais, e acho que a mais conhecida é a acetazolamida, que também é usada na hidrocefalia de pressão normal, normalmente, e os inibidores de SGLT2. A acetazolamida é um diurético capaz de inibir a anidrose carbônica e seu uso para descongestão foi testado num estudo chamado ADVOR. Essa droga reduz a concentração de H+, bicarbonato e conduz à excreção de sódio e água. Então, esse estudo ele foi realizado para avaliar se a acetazolamida, associada ao próprio furosemida, tinha chance de ajudar na descongestão e na eficácia nesses pacientes hospitalizados por conta de uma IC descompensada. O estudo foi multicêntrico, randomizado, envolveu aproximadamente 500 pacientes com uma IC descompensada. Eles usaram acetazolamida numa dose de 500 mg dia, junto com placebo. E esse placebo envolvia o uso apenas da furosemida e uma medicação placebo que poderia ser acetazolamida ou não, né? O desfecho primário, então, foi a melhora da congestão, avaliada em vários scores compostos utilizados no estudo, e avaliou a intensidade de edema periférico, derrame pleural, ascite, após 72 horas dessa internação e do uso das medicações. E foi atingido, então, uma porcentagem de aproximadamente 42% dos pacientes no grupo com acetazolamida, em comparação a 30,5% dos pacientes placebo. Então, mostrou que o grupo que fazia uso da acetazolamida apresentou uma menor taxa de congestão residual, e essa redução na quantidade de tempo de internação
sem aumentar significativamente eventos adversos, que era o maior medo ali dessas acetosalamidas gerar algum efeito colateral importante. Então não teve um impacto no desfecho de morte e rehospitalização desses pacientes. Em contrapartida, agora a gente vai falar do famoso, queridíssimo, o amor de todo cardiologista. Tá na moda, tá na moda. Tá na moda. É o cotransportador de sódio e glicose do tipo 2, o famoso ISGLT2. Ele é responsável pela reabsorção de sódio e glicose no túbulo proximal do néfron, certo? Então, assim, sua inibição pode levar a uma glicosúria e o aumento da diurese e natriurese do paciente. E assim reduzindo a reabsorção de sódio pela inibição do cotransportador, um outro cotransportador que chama NHE3, no próprio túbulo contorcido proximal. Nesse cenário de congestão refratária, que nem a gente está abordando aqui nesse podcast, nesse cenário ele mostrou em estudos iniciais, demonstraram um poder limitado dessas drogas em promover essa diurese e natriurese. Mas recentemente, como está na moda e está sendo muito estudado, foram realizados novos estudos e diversos a gente só vai abordar um mais específico, que é o maior, assim, com N mais abrangente, o mais robusto, que é o Impulse. O Impulse foi, então, randomizado com 530 pacientes em um grupo placebo versus um grupo que fez uso da empaglifosina 10mg dia normalmente, em portadores de IC aguda. Eles não diferenciaram, independente da fração de ejeção do paciente, se é uma IC-FER ou uma IC-FEP, após 24 horas da admissão do paciente. E isso mostrou um desfecho positivo, um desfecho primário positivo em comparação. Então foram basicamente 54% do grupo que fez uso da empaglifosina tiveram um desfecho primário positivo, com em torno de 39,7% o grupo placebo. Em relação ao tratamento da congestão, ele também houve uma perda de peso mais significativa no grupo da empaglifosina, em torno de 1,5 kg em relação ao placebo, mostrando então que a empaglifosina, o SGLT2, ele vai ter um benefício tanto no contexto de um paciente descompensado agudo numa internação. A gente sabe que na realidade do SUS do Brasil ali é difícil ter uma empaglifosina num hospital, mas mostrou tanto que ele tem benefício na parte de descompensação também, como nos pacientes com uma IC-FER crônica ali no dia a dia. É isso aí. Então, seguindo um pouquinho mais na estrutura do néfro, depois do túbulo contorcido proximal, a gente vai ter a alça de Henle, né? A alça de Henle, ela é responsável pela reabsorção de aproximadamente 25% desse sódio que não tinha sido absorvido previamente. Os diuréticos de alça, da alça de Henle, eles atuam inibindo a bomba de sódio e potássio cloreto no segmento ascendente da alça. E aí eles resultam numa maior secreção desses eletrólitos, né? E uma coisa importante para falar é que eles são transportados por proteínas como a albumina e eles precisam ser secretados no túbulo contorcido proximal. Então, aí a gente já vê que pode ter alguns mecanismos de resistência nesses pacientes que se apresentam com hipobulimia, ou então ele já tem uma insuficiência renal, né? Eu lembro que teve um caso que ficou muito marcado para mim na residência, que era uma paciente que tinha uma síndrome nefrótica por conta de uma etiologia diabética, que a gente teve que fazer todo o bloqueio sequencial do néfro dessa paciente, porque ela era muito resistente à furosemida. Justamente porque ela tinha esses dois fatores que prejudicavam a ação da medicação, né? Tanto a albumina dela era baixa por conta da síndrome nefrótica, como por conta decorrente da doença renal crônica diabética, ela também tinha dificuldade de excreção. Então, acho que a gente chegava a fazer coisa de 120 miligramas de 6 em 6, e ela estava com todos os outros diuréticos que a gente vai citar aqui nesse dia. Então, ela estava com acetosalamida, ela estava com inibidor de SGLT2, furosemida, espirolactona, amilorida, a gente fez todos para tentar fazer com que essa paciente não evoluísse para uma diálise, mas infelizmente a gente não conseguiu segurar e ela acabou na internação ainda evoluindo para um estado dialítico. Né? Essa paciente foi muito interessante. Ela foi quase pra bomba de furosemida. Foi, quase que a gente colocou ela na bomba, mas aí acabou que ela tava deteriorando clinicamente, a gente preferiu já seguir ela para hemodiálise. Acho que tá internada há um tempão, aquela paciente ficou na UTI um longo período, tá má distribuída.
demasiada. Você dose uma albumina ali, tá com a albumina de 2.3, se você ficar pensando só em tacar furo, às vezes não vai resolver. A gente tem esse conhecimento desse mecanismo de que ela precisa da albumina para ser transportada. Inclusive também naqueles pacientes muito desnutridos, que estão com internação prolongada, que a gente vê aquele edema, aquela nasarca toda, esse também pode ser um dos motivos que fazem com que o diurético não funcione, né? E aí, o estudo que fez que dosou, né, que testou a eficácia desses diuréticos de alça, foi o mais famoso, é o Dose Trial. Ele foi usado mais ou menos em 308 pacientes, e nesse caso aqui ele tinha insuficiência cardíaca descompensada e CFR, né, era uma fração de ejeção reduzida, e eles fizeram uma relação em relação à dose, compararam a dose e o regime de infusão. Então eles fizeram alta dose versus baixa dose e embolos versus infusão contínua, na randomização de 1 para 1 para 1. Então a dose baixa foi definida como uma dose endovenosa equivalente à dose oral do paciente. Então o que ele já usava fora, eles continuaram na mesma dose, e a dose alta foi uma dose equivalente a 2 vezes, alguns eram até 2 a 2 vezes, 2,5 vezes a dose oral prévia do paciente. E o desfecho primário foi em relação à melhora clínica em uma escala de dispneia e a elevação da creatinina após 72 horas do tratamento. Comparando o grupo do bolos com o grupo de infusão contínua, não teve significância estatística, considerando os desfechos de eficácia e segurança. Já a comparação dos grupos de alta dose versus os grupos de baixa dose sugeriu que, embora não se tenha demonstrado diferença entre os grupos, o uso de altas doses de furosemida foi capaz de promover um maior alívio de sintomas do paciente, a análise subjetiva deles mesmos. E o aumento da diurese, uma análise mais objetiva, e uma maior perda de creatinina e as custas de uma relação de uma dose mais baixa, apesar que quando esses pacientes foram acompanhados, eles tiveram a resolução dessa creatinina, né? Eles voltaram a níveis basais depois. Então, além da conhecidíssima, né, e acaba que é o nosso principal representante aqui no Brasil, a furosemida, a gente também tem a torsemida, que ela tem uma meia-vida maior, então é bem batido, né, a meia-vida da furosemida, que é aquele ali, só porque o nome que é fora, né, que é o Lasix, que ela meio que dura 3, né, last 6 hours, que aí ela fica de 6 em 6 horas. A torsemida, ela acaba que é um tempo de vida maior, e o tempo de ação também é mais longo, né? Com uma menor variabilidade de disponibilidade oral, que é outro mecanismo de resistência também dessas medicações. E aí elas também sugeriram maior efeito diurético. Acabou que eles foram comparados em 2002 pelo Toric e em 2022 pelo Transformers HF. E aí a torsemida foi considerada segura, até com uma melhora funcional e uma menor incidência de hipocalemia. Mas elas foram comparadas também em desfecho de hospitalização por IC e mortalidade, e elas não trouxeram uma diferença. Então acaba que é mais pela comodidade posológica mesmo, mas elas não tiveram tanta diferença em hospitalização e mortalidade. Acho que também é importante deixar claro também, Alexandre, o fato daquela questão da furosemida. O estudo fala sobre fazer o uso de altas doses em vez da questão da bomba, mas deixar claro também que altas doses não significa ser, o paciente faz 150 de furo. Às vezes o paciente com 80 ele vai abrir aquela diurese, vai ter a diurese 200 ml depois de 1-2 horas. Tem a possibilidade de dosar o sódio urinário, mas a gente raramente faz isso. Vai lembrar que não necessariamente 200 de furo é o que o paciente precisa. Às vezes é tentar a dose de ataque e ver se o paciente vai abrir uma diurese, né? Também acho que é importante o pessoal saber disso daí. E só pra deixar aqui, lembrar só a equivalência, né, da dose oral para dose EV é de 1 para 2. Então, se o paciente faz um comprimido de furosemida, que geralmente o comprimido é de 40 mg, a ampola de 20 mg EV seria a mesma comparação de eficácia e dose, né? Já 40 de furo EV, acho que já dá pra ele fazer um xixi maroto, ele faz um né? xixizinho ali, faz. Cara, então assim, só antes da gente passar pra próxima parte do néfro, né, que a gente já falou do contorcido proximal, a alça, agora a gente vai falar do tubo do contorcido distal. Mas vocês querem esses artigos, vocês têm vontade de ler sobre esses artigos, manda direct pra gente, manda mensagem aqui pra gente também no YouTube, aqui no Spotify, que a gente encaminha esses arquivos pra vocês. E se você tem mais interesse sobre entender sobre a dapaglifosina, que o Bruno comentou, que ela tem ação no couro do contorcido proximal, tem um episódio número 5,
aqui da gente do Manda Pra Clínica. A gente fala muito sobre essas drogas por diabetes, então se você gosta sobre obesidade, diabetes, a gente falou muita coisa legal sobre isso, principalmente sobre as novas atualizações no diagnóstico do diabetes. Tá? Dessa vez? O cara no meio do episódio já tá lançando já a propaganda, velho. Continue aí. Cara, até me perdi agora aqui. Então, vamos lá. Vamos falar sobre túbulo contorcido distal. Qual que é a principal droga que age nesse túbulo? É o diuréticos, né? Eles inibem a recaptação de sódio no túbulo contorcido distal, bloqueando, então, o cotransportador de NaCl. Em indivíduos saudáveis, esse segmento é responsável por apenas 5% da reabsorção de sódio. Olha que louco isso, né? E os tiazídicos, eles se ligam às proteínas, igual a furo, né? Então, eles necessitam de um fluxo renal adequado para que seja secretado nos túbulos e tem esse seu efeito reduzido quando a gente tem uma disfunção renal severa. Um paciente com síndrome nefrótica que está liberando toda a proteína para fora, ele vai ter, logicamente, uma diminuição dessa ação dessa medicação. Eles podem causar também hipocalemia significativa, porque para cada íon de sódio, 2 a 3 íons de potássio são excretados. E a gente tem 3 grandes medicações que representam essa classe medicamentosa. A metolazona, que a gente não tem no Brasil, a clortalidona e hidroclorotiazida. A clortalidona, ela tem uma absorção gastrointestinal bem mais lenta, tem uma meia-vida longa, de 24 a 72 horas, mas em relação, quando a gente compara com a hidroclorotiazida, só tem uma meia-vida de 6 a 12 horas. Já a metolazona, é isso aí. Ela é mais potente comparada à hidroclorotiazida. E ela mantém sua ação mesmo com a redução severa na taxa de filtração glomerular. Então isso é muito bom para os pacientes renais crônicos, né? Que já tem uma taxa de filtração glomerular bem mais baixa e a gente às vezes precisa suspender a clorotiazida por conta disso. A gente tem essa medicação que é a metolazona, que ajuda muito. Em 2023, ano retrasado, né? Nós estamos em 2025 hoje. Foi feito um ensaio chamado Clorotic. É um ensaio muito legal. Ele tinha o objetivo seguinte: de avaliar a adição da hidroclorotiazida à furosemida com a estratégia nesse tratamento de congestão. Esse estudo, ele pegou pacientes com classe funcional 3 e 4 e com todo o espectro de fração de ejeção. Então não importava qual era a fração de ejeção do paciente, só pegava a classe funcional dele, se era 3 ou 4. E níveis elevados de peptídeo natriurético também. O desfecho primário desse estudo era avaliar a mudança de peso e a melhora da dispneia nesses pacientes em 72 horas de uso dessa medicação. Bom, no grupo de pacientes que usou tiazídico, né, hidroclorotiazida e furosemida, teve uma perda de peso de menos de 15% para os pacientes. Um aumento da diurese e da natriurese em relação ao grupo placebo, sem diferença na percepção do paciente em relação à melhora da dispneia ou na taxa de hospitalização, ou da mortalidade também, né? No desfecho de segurança, teve uma maior taxa no aumento da creatinina, infelizmente, no grupo do tiazídico. 46% no grupo do tiazídico, comparado a 17% no grupo placebo. E não teve diferença na hipocalemia e na hiponatremia. Numa análise pós-hoc, o que é uma análise pós-hoc? Uma análise feita após o término do estudo. Foi visto o nível de potássio dos pacientes e a hipocalemia foi bem mais frequente nos pacientes com tiazídico. Teve também uma prevalência semelhante na hipotensão entre os grupos e na evidência de diferença no tempo de internação de cada paciente. Isso, então acabou que esse estudo foi um pouco mais para consolidar, né, o que tinha sido visto no Dose Trial, então da gente realmente tentar a estratégia mais benéfica para o paciente em relação à função renal e distúrbios eletrolíticos é realmente aumentar a dose do diurético de alça, que geralmente é o que é mais usado para esse alívio sintomático, do que associar a hidroclorotiazida. Apesar que
a gente tá vendo aqui que são os pacientes um pouco mais sintomáticos, né? Então a classe funcional deles nesses estudos, eles eram um pouco mais graves. Então eles já estavam inferindo que nessa tentativa nesse estudo já eram os pacientes que possivelmente já teriam alguns mecanismos de resistência, né, a esses diuréticos. Então a ideia desse aqui foi mais tentar combater esse mecanismo de resistência, mas infelizmente a função renal foi muito prejudicada neles e acaba que isso não é não é recomendado, né, de primeira conduta. Então, esse aqui vai ficar por uma conduta mais se você achar que estamos diante de um mecanismo de resistência, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um mais na frente. Mas só para ficar ciente que esse aqui acabou consolidando o outro estudo do Dose Trial, né, que a gente tinha comentado antes. Então, para a gente dar continuidade aqui, a gente vai para o próximo, né, que é o ducto coletor, e que também é outra medicação muito usada na IC, e num contexto ali de um paciente com IC-FER já crônico, mas aí houveram alguns estudos que estudaram ela no contexto de descompensação. Então a gente vai falar então da famosa espirulactona, a gente vai falar do eplerenone e o finerenona, que a gente estava conversando aqui antes, eu, Alexandre e o Lucas, que provavelmente é o futuro aí do que vai aparecer aí. A finerenona no Brasil ainda é algo raro, caro, complexo, mas tem muitos estudos saindo sobre esse novo antagonista do receptor de mineralocorticoides, da aldosterona, tá? Então, falando um pouquinho desse grupo, eles atuam bloqueando a ação da própria aldosterona, um hormônio que estimula a reabsorção de sódio e a excreção de potássio no néfron distal, tá bom? Então, por isso que a gente sempre fala cuidado com a espirulactona quando o paciente já está com uma hipercalemia e tudo mais. Mas o estudo teve um foco principal na congestão. Que nem eu falei que a espirulactona é usada na IC-FER, isso todo mundo já sabe, na IC-FER no paciente crônico, mas no contexto da congestão foi realizado um estudo chamado ATHENA-HF, que tentou ver a eficácia incremental de altas doses dessa medicação em relação à terapia diurética de alça padrão, ou manter a espiro clássica de 25mg e puxar furo no paciente, no tratamento de uma IC aguda. Então, eles tentaram colocar numa terapia 100mg de espirulactona diária, igual às vezes a gente usa naquele paciente de cirrose, mas não foi superior a 25 na redução da NT-proBNP ou no aumento da diurese após 96 horas, na redução de peso, na melhora dos sintomas ou nos scores de congestão. Então ele mostrou que apesar da medicação ser muito eficaz no contexto de um paciente com IC, altas doses não valem a pena e podem trazer mais malefícios do que benefícios no contexto de congestão. Então, ao fazer o aumento dessas drogas ali, deixar só para um paciente com cirrose ou um contexto mais específico ali, mas um paciente com IC, a gente não tem essa necessidade. Então, essas doses altas ali foram seguras, não desencadeando uma hipercalemia ou piora da função renal em si, mas não trouxeram benefício. Sobre seus desfechos clínicos, são úteis para compensar uma hipocalemia decorrente do uso do diurético de alça, dos tiazídicos. Então ele entra num auxílio no bloqueio sequencial, principalmente para poupar o potássio, enquanto as outras medicações estão jogando tudo ali para fora. Isso acaba que o legal desses diuréticos é que acabam que eles fazem umas compensações em relação aos eletrólitos, né? Então acaba que eles podem entrar como uma estratégia de compensar os efeitos colaterais de outros. Então, às vezes é um paciente que realmente está ficando, ele precisa muito daquela dose um pouco maior de uma furosemida, que acaba que o diurético de alça dos que nós falamos aqui seria o mais eficaz, né? E acaba que é o que é amplamente utilizado. E a gente utilizar esses outros diuréticos para contrabalancear. Então acaba que é bem comum a gente acabar repondo o eletrólito ou então colocando esse outro diurético que vai acabar fazendo um bloqueio sequencial, ajudando ainda mais na natriurese e compensando esses efeitos colaterais dos outros diuréticos, né? Com certeza. Outra classe que a gente vai abordar aqui, mas que não é tão comum, e confesso que eu nunca nem tinha escutado falar muito antes, que é o antagonista dos receptores de V2, da vasopressina. São aquaréticos, uma medicação mais famosa é o tolvaptan. Eles atuam no bloqueio desses receptores e inibem a absorção de água pelo néfron distal. Um estudo chamado Everest não mostrou redução de morbidade ou mortalidade na IC aguda por essa medicação. Então, essa classe de drogas não é utilizada rotineiramente no tratamento de congestão no paciente com IC.
mantendo então apenas o que a gente está abordando ali anteriormente. Mas é importante saber que ela existe, que seria uma possibilidade e que já apresentamos estudos ali que não mostraram benefício sobre esses pacientes. E aqui, para falar só, a gente acabou que abrangeu todas as estruturas do néfron, mas tem mais duas coisinhas que eu queria comentar sobre, que é sobre a solução salina hipertônica e também sobre a hemodiálise, a ultrafiltração, né? Então, vamos lá, eu acho bem da hora esse conceito da solução hipertônica, mas acaba que a gente ainda precisa de um pouco mais, né, para deixar esse conceito mais consolidado em relação a estudos e impacto, mortalidade, hospitalização e o que seja. Mas vamos lá. Essas medicações, o uso da solução da salina hipertônica, ela parece contra-intuitiva, já que os pacientes apresentam retenção de sódio maior pela ativação do sistema neurohormonal e que o objetivo fundamental do manejo da congestão é promover natriurese. Porém, os pacientes com congestão refratária, são esses que têm uma classe funcional um pouco mais grave, de 3 a 4, esses pacientes que já fazem uso de diurético já há muito tempo, o extravasamento de sódio e água para o espaço extravascular, devido à magnitude dessa hipervolemia e também pela hipoabuminemia ou a hiponatremia, eles acabam que ficam perdem muito, né, esses líquidos para o espaço extra. Então, nesse contexto, os pacientes, o uso de diurético de alça em altas doses pode levar a uma piora da função renal devido a esse estado de uma hipovolemia relativa do rim, né? E o uso racional da solução hipertônica é que ela promoveria um aumento da osmolaridade no intravascular e aí fazer com que tivesse uma mobilização desse líquido que está no extra para o intravascular. E em seguida, a gente ia fazer uma dose de bolos do diurético de alça, aumentando o poder de natriurese e diurese, sem grande variação da pressão, e portanto com menor impacto na hemodinâmica glomerular. No momento, como eu comentei antes, a gente ainda precisa de mais estudos para comprovar o real benefício dessa estratégia, mas na prática clínica acabou, a gente já fiz algumas vezes e a gente realmente ele tem um efeito sobre a natriurese maior, mas a gente precisa ainda de mais estudos para saber se isso vai trazer um benefício em relação à hospitalização e mortalidade e realmente traz uma melhora sintomática desses pacientes. Dizendo que basicamente é um paciente que ali está perdendo para o terceiro espaço, a gente está jogando uma solução ali hipertônica, fazendo com que puxe às vezes um pouco mais desse líquido por meio da osmolaridade, que a gente estuda já lá desde do ensino médio, e fazendo com que a osmolaridade faça com que entre mais o líquido para o intravascular e a gente permita com que as drogas que a gente já comentou tenham uma ação sobre isso. E ele acaba perdendo mais líquido e melhora essa parte, né? Isso, com certeza. Justamente esse é o mecanismo. Mas eu nunca vi isso na prática, na verdade, usar. Acabar que, tipo assim, você pode fazer uma comparação em relação a esse soluto com o conceito de dar uma albumina, né? A gente já foi... A gente já tem estudos em relação a isso, né? Em comparação de fazer um soluto como uma albumina, em comparação ao soro e o que seja. E para ter um aumento diminuir essa hipovolemia no intravascular, né? Então acaba que os pacientes acabam que por esse estado de anasarca ou então de hipervolemia já há muito tempo, tem esse conceito de que eles perdem tudo pro terceiro espaço. Então dá um soluto para que essa osmolaridade acabe jogando isso para dentro. Então acaba que o conceito é fazer com que o sódio, o salgadão, seja esse soluto nesses pacientes. E aí depois jogar uma furosemida e aí ele já jogar porque querendo ou não, isso aí seria relativamente rápido, né? Que depois que você fizesse essa concentração, o corpo iria conseguir fazer uma homeostase novamente. Então eu teria que entrar a solução salina e depois já fazer a dose de diurético para que esse conteúdo que saiu do terceiro espaço e entrou no sistema vascular mesmo já fosse eliminado pela excreção renal, né? Mas eu acho muito da hora o conceito e tal, mas a gente precisa de mais coisas para saber se isso realmente é uma estratégia eficaz. É só você pensar mesmo no paciente, na verdade, com ascite, né? Um paciente cirrótico, né? O que você faz a albumina, né? Acho que o pensamento que o cara teve quando falou vou jogar a salina hipertônica, né? Acho que foi isso. Sim. Tá. E aí, por último, acaba que quando a gente se esgota de todas essas estratégias de diuréticos, a gente vai acabar levando esse paciente para ultrafiltração, né?
Ela oferece benefícios como maior controle sobre a descongestão e também da redução da ativação neuroendócrina. E os estudos avaliaram o real benefício e a segurança dessa técnica com os pacientes do IC. Os dois maiores é o Unload e o Careless HF. Eles apresentaram os resultados até que conflitantes. O Unload foi em 2006 e ele avaliou 200 pacientes na IC aguda com sinais de congestão. Os pacientes foram randomizados entre receber a UF mais precocemente e fazer o uso do diurético intravenoso. Os desfechos primário avaliou a perda de peso e a dispneia após 48 horas da randomização. O ensaio mostrou que o UF foi mais seguro e eficaz na redução de peso e dispneia após 90 dias. Já o grupo de UF também apresentou menores taxas de reinternação e agravamento da IC. Já no estudo Careless HF, eles randomizaram 2.033 pacientes, comparando o UF contínua. Então, eles estavam retirando 200 ml hora em relação à terapia farmacológica, baseados em metas para descongestão de pacientes com IC e também com piora da função renal. Nesse contexto, o ensaio não mostrou benefício de superioridade da UF em relação ao uso dos diuréticos, mas foi associada a maior taxa de eventos adversos, né? A ultrafiltração não é isenta de riscos. E ela pode ter algumas complicações, como infecção, hemorragia, alguns outros distúrbios eletrolíticos, enfim. Atualmente, a ultrafiltração ela é utilizada, né, como terapia de resgate para avaliação da congestão, como a gente tinha dito antes. Acaba que quando a gente se esgota desses diuréticos, a gente tem que seguir para HD, ou então quando é uma hipervolemia refratária, que está trazendo muitos sintomas para os pacientes também. E aí faz necessário a diálise, né? Então a gente já passeou por todo o rim do paciente, né? E agora a gente vai tentar entender como é que funciona a resistência aos diuréticos, né? Mas antes da gente falar de resistência dos diuréticos, a gente precisa entender o conceito de eficácia diurética, que é uma relação entre a capacidade de excreção de sódio, a alteração do peso e o aumento da diurese, ajustado tudo isso pela dose do diurético que o paciente está fazendo uso. Quando a gente fala de resistência ao diurético, a gente está se referindo à incapacidade de atingir a descongestão, apesar da dose apropriada dos diuréticos e a necessidade de uso de altas doses de diurético, associado também a uma baixa eficácia desses diuréticos que esse paciente está tendo. A resistência diurética ela é multifatorial, então vai envolver a ativação do sistema de renina, angiotensina, aldosterona, o remodelamento de néfron, doença renal crônica, que o paciente já tem prévio, redução de líquidos intravascular. Então, assim, não se conhece a prevalência exata de um desses mecanismos, mas um registro recente demonstrou que essas condições podem acometer cerca de 21% dos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Em geral, esses indivíduos eles têm mais comorbidades, ele tem disfunção renal, tem hiponatremia, tem hipotensão, eles têm menores taxas de congestão efetiva, né? Maior risco de internação prolongada, rehospitalização e aumento de cerca de 37% na mortalidade em um ano. E agora a gente vai comentar os principais mecanismos de resistência diurética. O primeiro é a má absorção e aumento da pressão abdominal. Então, aquele paciente congesto, anasarcado, edema de alça, ele não vai absorver aquela medicação via oral. Por isso que o paciente internado, você inicia geralmente com a medicação endovenosa. Porque você colocar furosemida para o paciente pela boca, ele não vai conseguir absorver. Porque tem muito edema importante em alça. Outra característica clínica muito importante dessa má absorção, fora o edema, é a disfunção de VD, a ascite, tensão abdominal que esse paciente vai ter. Então, usar diurético de alça, furosemida endovenosa, ou realizar paracentese, dependendo da magnitude daquela ascite que o paciente vai ter, são abordagens bem interessantes para você fazer nesse paciente com má absorção. Outra parte, um mecanismo importante ali que a gente até falou, nossa, isso aqui é um pouquinho mais difícil de entender, é o ceiling dose, que é basicamente o deslocamento da curva de dose e resposta. Que nem eu tinha conversado antes também sobre a dose e resposta do paciente, que não vale você colocar 200 de furo às vezes no paciente. Você tem que avaliar a necessidade dessas doses mais altas de diurético para atingir uma resposta satisfatória e levar em consideração a dose a partir da qual a resposta estabelece o limiar do indivíduo.
Então não é 200 de furo uma vez ao dia, 200 de 12 em 12, mas assim você avaliar esse paciente, falar, não, ele abriu a diurese ali com 60 de furo, e você aumentar a dose de diurético durante esse certo período, aumentar às vezes a frequência. Então o paciente está de 12 em 12, você sabe que ele responde com 60 de furo. Então, às vezes, dá para você passar para 8 em 8, de 6 em 6, aumentar essa frequência para não permitir com que ele tenha essa diurese e mantenha ali a curva dose-resposta durante todo esse período internado. E aí, entra outro também em relação a essa diminuição da frequência, né, do intervalo entre a dose, é a relação à reabsorção compensatória do sódio após o uso dos diuréticos, né? Então, acaba que reduzir essa frequência, ou então, às vezes, fazer um uso de uma infusão contínua, acaba que você burla, né, esse mecanismo dessa reabsorção compensatória e também gera uma natriurese mais importante. Outra coisa que acontece muito é o fenômeno da pausa, né? O breaking fenômeno. Por conta de um remodelamento do néfron distal com reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal. Então vai ter uma redução da resposta diurética a cada dose do diurético. O uso crônico do diurético com respostas subótimas, geralmente, com diurético de alça, com a furosemida somente, apesar de você ficar toda hora incrementando aquela dose. Então, assim, você está aumentando a dose, mas tem a pausa. Aumenta a dose, mais a pausa. E aí isso provoca esse fenômeno da pausa, breaking fenômeno, né? O que você vai fazer? Você geralmente adiciona tiazídico à terapia desse paciente. No contexto ali também de uma ativação neurohormonal, que a gente também tem que pensar que tudo isso envolve também essa parte neurohormonal do paciente, envolve a reabsorção de sódio no túbulo contorcido proximal, que eu disse lá no início, independente se ele tem alcalose. Então, o paciente que faz uso crônico de diurético com uma resposta subótima, com diurético de alça, isolado, mas apesar disso, apesar do incremento de dose, de todos os conceitos que a gente falou, ele apresenta ainda um aumento numa retenção de bicarbonato, a gente tem que pensar ali no túbulo contorcido proximal e pensar em adicionar às vezes uma cetazolamida ou o inibidor do SGLT2. Lembrar que se tiver uma alcalose, que nem eu conversei lá também no início, que a cetazolamida ela envolve a parte de H+ e bicarbonato, se tiver uma alcalose, considerar preferencialmente a acetazolamida, porque ela também é bicarbonatúrica. Então envolve essa parte ali para você avaliar do paciente. Que é um efeito colateral bem comum, né? Que a gente vê bastante da furosemida no dia a dia. Acaba que quando esses pacientes que fazem uso, eles ficam com alcalose metabólica, né? Com hipocalemia. E aí acaba que a acetazolamida aí vai compensar, né? Esse efeito da Exatamente. alcalose. Eu lembro de uma paciente que eu peguei no boi que era basicamente isso. A gente não... Acho que essa paciente ficou até com você, eu tava na nefro na época. E ela usava acetazolamida prévia. E aí, eu lembro dela. E a gente não tava conseguindo entender a gasometria dela. Tipo, por que essa mulher tá fazendo isso? E acabou que ela fazia uso crônico da acetazolamida e a gente não sabia. Ela era uma hipertensão intracraniana, né? Idiopática. Eu acho que era isso. Acho que era. Ela acabava que ela fazia uso da acetazolamida, mas era um paciente um pouquinho confuso, difícil, daquele jeitão, do SUS. E aí a gente não tava entendendo por que ela tava fazendo os distúrbios eletrolíticos, quebrando a cabeça, discutia, a gente chegava, juntava e falava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essa mulher? Ela fazendo acidose metabólica e a gente falava, vai, por quê? Que não sei o que, ela ia pra um CAT também, né? E a gente não conseguia mandar ela, que ela tava com uma acidose e aí depois a gente descobriu essa porra dessa acetazolamida. Vocês falando, mudando aqui total de assunto, vocês falando disso, aquele paciente que não conta a história direito pra gente, medicação. Só lembro do Alexandre com uma paciente que tava com perda de peso, sem entender porque tava com perda de peso, do nada é porque ela tinha feito uma bariátrica. Sério, eu nunca vou esquecer essa mulher, nunca, na minha vida. Eu passei uma semana com ela, eu, tipo assim, já tinha visto ela de todo jeito. Já tinha perguntado tudo, tinha chamado a reumato, né? A gente tava quebrando a cabeça, meu Deus do céu. E aí, tipo, eu conversava com ela, perguntava os antecedentes, então, não sei o quê. E a mulher não tinha me falado que ela tinha feito uma bariátrica. Um dia, acabava que iam poucos familiares com ela, acabava que iam umas amigas só. E aí, chegou lá, a acompanhante simplesmente cruzou os braços do lado do leito, assim, olhou pra mim e fez, doutor, será que isso não tem relação com a bariátrica que ela fez, não? Aí eu, não, ela não fez a bariátrica, não, ela fez. Eu só arranquei a roupa da mulher assim e vi duas incisões cirúrgicas assim, pequenininhas na barriga dela, que eu não tinha visto antes. Tem o seu paciente, não faça palpação abdominal.
Mas é isso, ela foi bem complexa esse caso. Outro mecanismo é aquele que a gente tinha comentado um pouco, né? Que é em relação à perca do intravascular por extravascular, e aí que entra a plausibilidade do uso da solução salina, né? E aí também seria uma forma de burlar esse mecanismo de resistência. E aí esse paciente que tem o extravasamento do intra pro extracelular, ele vai ter uma redução de perfusão renal, logicamente. Isso é uma outra causa, né? O paciente vai ter aumento de pós-carga, baixo débito, aumento da pressão intraabdominal, vai ter disfunção renal, hepática, enfim. O que você vai fazer com esse paciente? Ou você pode considerar algum vasodilatador, ionotrópico, ou fazer paracentese nesse paciente também. Porque a presença do líquido no espaço intraabdominal, ele vai fazer meio que uma síndrome compartimental, né? Sim. E aí acaba com que ele faz uma vasoconstricção extrínseca, mecânica, por conta desse líquido, e diminui a perfusão renal, e esses pacientes acabam que têm benefício, sim, de fazer a paracentese de alívio. Exatamente. E lembrar também dos pacientes de uma insuficiência renal, né? Um paciente, se ele tem um histórico de uma doença renal prévia, se ele tem redução de tamanho, diferenciação córtico-medular, que é o que a gente normalmente vê no ultrassom dos pacientes já com uma DRC prévia, albuminúria, e ver toda essa parte renal ali. E o que a gente vai fazer para resolver isso daí? É o que a gente estava abordando. Se o paciente ainda apresenta uma diurese, ele é um DRC, ou tá numa um DRC descompensado, o aumento da dose diurética pode auxiliar, se ele ainda tem resposta diurética, ou se... IRA sobreposta ao DRC. Isso. Era isso que eu tava tentando lembrar e aí eu me embananei. Ser descompensado, foi mal. Mas então o que a gente vai fazer é tentar aumentar a dose diurética, ver se ele vai melhorar esse contexto de congestão junto com essa insuficiência renal, ou senão o paciente não vai escapar ali para uma diálise mesmo. Beleza. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Depois de tanto tempo sem episódio, né? E voltou. Voltamos agora, finalizados a residência, né? Esquecemos de falar isso. Agora, definitivamente, agora temos RQE, somos clínicos mesmo. Agora sim, finalmente, a gente é clínico de verdade, médico internista, né? É sim. Gente, só tenho a agradecer mais um episódio com vocês. Agora vocês vão ter conteúdos bem mais atualizados, com bem mais frequência da nossa parte. Porque estamos desempregados, estamos tudo meio ferrado. Deixa de fazer promessa aí, pô, deixa as coisas acontecerem. Se vocês têm interesse em ter mais conhecimento e ler mais sobre esse assunto, mandem direct pra gente, mandem mensagem pra gente que a gente vai mandar esses arquivos, esses artigos pra vocês atualizados. E não se esqueçam, né? O básico, seguir o Manda Pra Clínica, seguir a gente no Instagram, @MandaPraClínica, seguir a gente no Facebook, no Spotify, em todas as plataformas de streaming, né? Curtir, comentar, mandar aquele aviãozinho pros amigos de vocês. Desiste esse do aviãozinho aí. Meu Deus. E muito obrigado por mais um episódio. E até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Até mais, gente.